Estamos dando início, então, à nossa aula de panorama do Antigo Testamento. Nós iremos passar por várias etapas, cada livro desse panorama do Antigo Testamento. Vamos fazer uma viagem ao entorno desse aprendizado e vamos tentar absorver o máximo de conhecimento a respeito do Antigo Testamento. É claro que nós não temos tempo para entrar nos pormenores dessa parte da Bíblia, mas nós iremos aprender o que, de uma forma bem panorâmica, né, essa parte da Bíblia que é o Antigo Testamento. Então vamos aqui compartilhar aqui os slides. Deixa eu ver, panorama do Antigo Testamento. Nesta aula, nós iremos falar sobre, primeiramente, dar uma noção básica do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico. Deixa eu ver quem está querendo participar aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada e são também a base de todo o conteúdo bíblico. Todos os outros livros que vieram posteriormente, inclusive o Novo Testamento, eles têm como base, como ponto de partida, o Pentateuco. Na Bíblia hebraica, o Pentateuco é chamado de Torá, então, e até mesmo lei. E nós temos aqui 5 livros. E esses 5 livros, como já disse anteriormente, ele forma a base de todas as escrituras, né? Então, nós vamos falar primeiramente do início, né? Do livro de Gênesis. Ou melhor, vamos dar uma passada aqui no conceito de Pentateuco, né? Para depois a gente entrar no Gênesis. O conceito de Pentateuco, essa palavra Pentateuco, ela vem do grego, né? Que é penta, né? Que significa 5, e teucos, né? Que significa rolos, né? Então são 5 rolos. Pentateuco, 5 rolos. Moisés foi o escritor de Pentateuco. Os teólogos mais tradicionais, eles aceitam que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. E quando é que Moisés escreveu esses livros? Foi ali quando ele estava lá, depois que ele saiu do Egito, né, que ele saiu fugido do Egito. A provável escrita desses livros, Pentateuco, foi quando ele estava ali em Midian. Ele começou a escrever, e também durante o percurso que ele passou, os 40 anos que ele passou ali, saindo, levando o povo do cativeiro egípcio até a Terra Prometida, até a entrada na Terra Prometida. E isso, nós sabemos que Moisés ele não entrou na Terra Prometida, ele ficou às portas da Terra Prometida. Quem adentrou na Terra, propriamente dita, foi o seu sucessor, Josué. Então, ele chegou ali até as portas, né? Ele chegou ali até nas planícies de Moabe e só viu a terra. Deus mostrou para ele a terra, mas ele não entrou. Nós vamos falar aqui o motivo que ele não entrou, e o motivo é que ele não glorificou a Deus, né? Lá naquela questão lá que ele feriu a pedra, e não era só para ferir a pedra, era para ele falar
com a pedra para que ela pudesse produzir água, sair água ali daquela pedra, né? E ele não glorificou a Deus porque ele se irou. E veja bem que quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés era o líder e ele não podia de maneira alguma agir daquela forma, agir como ele agiu ali quando ele feriu a pedra. E aquela pedra, ela seguia Israel durante o deserto. E aquela pedra era um tipo de Cristo, como remete lá o Novo Testamento. Então vamos lá. Então, existe uma corrente chamada crítica literária. Pastor, desculpa, aquela pedra é o que mesmo que o senhor falou? É um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Porque lá no Novo Testamento tem uma passagem que aquela pedra ela representava o tipo de Cristo. É um dos momentos em que o Novo Testamento aponta para Cristo, mostrando que Cristo era aquela pedra que seguia. Era um tipo de Cristo, né? E até que ele fala que do meu interior sairá águas vivas, né? E realmente do interior saíram águas vivas que ela matou a sede do povo de Israel ali naquele contexto que eles estavam no deserto. Eu não estou me lembrando qual que é a referência, depois eu vou olhar para vocês, que fala, o apóstolo Paulo que falou que aquela pedra era Cristo, né? Nas suas cartas, uma de suas cartas, depois eu olho a referência para vocês e mando no zap, né? Mas é um tipo de Cristo, aquela pedra era um tipo de Cristo. Assim como também aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, também é um tipo de Cristo. Os itens do tabernáculo também é um tipo de Cristo. O que é tipo? É algo que apontava para Cristo. Mas para ser tipo de Cristo, para ser uma tipologia, o Novo Testamento tem que citar. A gente não pode falar que tudo é um tipo de Cristo. Não. O tipo de Cristo somente é o que o Novo Testamento afirma, né? Atesta que era tipo de Cristo, né? Tem muitas coisas que a gente olha aí nessas passagens bíblicas, né? Que eles fazem uma alegoria e apontando que tudo era Cristo, né? Que Cristo estava no Antigo Testamento, né? Em todas as passagens. Não é bem assim, não. Tipologia é quando o Novo Testamento revela, mostra o que aconteceu no Antigo Testamento e o Antigo Testamento apontava para Cristo. E esse é o conceito de tipo de Cristo. Depois, mais à frente, nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Então, vamos continuar aqui. Existe uma corrente chamada crítica literária, ou criticismo, que veio depois da Era Moderna, que não atribui os escritos. Deixa aqui, estou autorizando o pessoal a entrar aqui. Não atribuem, né, os escritos do Antigo Testamento, do Pentateuco, a Moisés. Eles atribuem que foi uma outra classe de escritores que veio bem posteriormente, mas isso não é aceito pela maioria dos intérpretes, a maioria dos teóricos, especialistas no Antigo Testamento. Eles não atestam essa questão de que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. O próprio Jesus disse que o Pentateuco, né, que é os livros da Antiguidade, foi escrito por Moisés. Né? Aqui, em Êxodo 38, diz assim: na verdade, o próprio Deus atesta, o legislador, como autor, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelos próprios dedos de Deus. Então, Deus ele atesta aqui o legislador, que é Moisés, como autor. Tem uma parte que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, que é os 10 mandamentos.
quando Moisés subiu ali ao Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou para ele. E esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Mas o que aconteceu? O povo se rebelou, o povo estava adorando lá os bezerros de ouro, né? E Moisés, quando ele desceu lá do Monte Sinai, depois de 40 dias, com as tábuas originais, as que foram escritas pelo dedo de Deus, ele quebrou aquelas tábuas. Depois ele foi lá, retornou e talhou outras pedras e escreveu os 10 mandamentos novamente. Então, as tábuas que ficavam ali dentro da Arca da Aliança não eram as tábuas originais que foi escritas pelo dedo de Deus, e sim outras tábuas que foram escritas posteriormente, né? Porque aquelas primeiras 2 tábuas foram quebradas por Moisés. Então, aqui, nós temos que entender aqui dessa parte, que a maioria dos teólogos aceita que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, o legislador. Provavelmente, quando ele estava lá na terra de Midian, e algumas passagens, quando o povo saiu do Egito, e ele começou a escrever esse monumento, né, que o Pentateuco não é apenas escritos, é um monumento. É um dos documentos literários mais antigos e mais importantes da história da humanidade. Nós temos lá na Antiguidade alguns escritos importantes também, que é o Código de Hammurabi. Temos também o próprio Pentateuco. Temos também a Epopeia de Gilgamesh, que são escritos muito antigos. Mas o Pentateuco, ele realmente é um ponto de partida. É uma literatura riquíssima e também uma maneira que Deus revelou a história da humanidade através desses escritos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Em aramaico, professor? Oi? Em aramaico? Não, o Pentateuco foi escrito em hebraico. Né? Escrito em hebraico. Tem vários tipos de hebraico, que foram alguns tipos de hebraico, um hebraico mais antigo e tal, mas a língua prioritária aqui é hebraica. O Pentateuco foi escrito em hebraico. A linguagem do povo hebreu. E muitos falam também que não tinha como Moisés escrever por causa da antiguidade. Não, a escrita foi inventada bem antes aqui do tempo em que Moisés viveu aqui, nessa época, né? Bem antes. Mas aqui, interessante que nós temos que entender que quando surgiu lá, quando Deus fez todas as coisas, no Gênesis, a história começou a ser contada. A história do Gênesis começou a ser contada oralmente, boca a boca, né, geração em geração, até que chegou a Moisés, e ele passou, né, essa escrita, ele registrou essa escrita, essa linguagem oral, ele registrou pelo fato de que eles sabiam por causa da oralidade, que era muito típica dos povos antigos, né? Eles passavam os ensinamentos oralmente. Moisés, ele foi o primeiro que registrou essas passagens bíblicas, né? E o Pentateuco. Então, foi Moisés que escreveu o Pentateuco. É o que é mais aceito. O criticismo veio muito depois, com o advento da teologia liberal, que eles aproximavam dos escritos bíblicos como não sendo a palavra de Deus revelada, e sim como um outro livro qualquer, e começaram a tentar desconstruir muitas coisas, muitos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Isso aí é uma questão do liberalismo teológico que veio muito depois. Até
a igreja primitiva, né? A igreja dos pais da igreja. E dali por diante, não se falava em uma outra versão, uma outra condição de que não fosse Moisés o escritor do Pentateuco. Mas depois da Idade Moderna, do criticismo, depois do Iluminismo, eles vieram com essas teorias, né? Então, nós temos que acreditar, né, que foi Moisés o autor do Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, foram escritos por Moisés. Então, nós vamos começar agora a falar de Gênesis, um livro chamado o livro do início, né, de todas as coisas. E a primeira palavra que aparece em Gênesis é Bereshit, que é no princípio. Bereshit, essa palavra aqui, é o nome hebraico que se dá para o livro de Gênesis. Igual a primeira frase do livro de Gênesis é Bereshit bara Elohim, em hebraico, né? Que significa no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E a primeira palavra do livro é Bereshit, que significa no princípio. Então, os hebreus, né, quando eles davam o nome do livro, né, nesse aqui no início, né, os primeiros nomes eram as primeiras palavras de cada livro. Então, por que o Gênesis, em hebraico, é Bereshit? Porque é a primeira palavra que apareceu. No princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, o primeiro livro do Pentateuco é chamado de Gênesis. E essa Gênesis é a palavra grega, né? Que significa o quê? Origem. No princípio, né? A palavra origem. E no hebraico, a tradução é Bereshit, que significa no princípio. O desenvolvimento histórico desse livro trata-se das primeiras coisas, ou seja, a origem, né? Como que Deus começou a criar esse mundo visível, esse mundo que nós conhecemos, né? Deus começou a fazer todas as coisas. Primeiramente, ele fez ali no capítulo 1, ele gastou 6 dias para fazer todas as coisas, e no 7º dia ele descansou, o que é bem... nós todos sabemos dessa história, que ele fez em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Ele começou a fazer todas as coisas, a criar todas as coisas, através da sua palavra. Deus falava e as coisas eram feitas. Ele, no princípio, diz que o Espírito pairava sobre as águas, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Então, ele foi fazendo cada um dos passos que Deus fazia, ele, através da sua palavra. E aqui, nós vemos claramente a presença do Deus Pai, aqui já no princípio, né? A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Por quê? A presença do Deus Pai e do Espírito Santo está no livro, está nos Escritos, né? Fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Aí já há a menção ao Espírito Santo. E que Deus estava criando todas as coisas. Então, o Pai e o Espírito já estavam aqui no texto. Porém, aqui tem a presença do Filho, que é o próprio Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, também estavam presentes. Por que eu falo isso? Porque Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E a palavra de Deus, veja bem que coisa interessante, a palavra de Deus é o seu próprio Filho. Nós podemos olhar João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo estava ali também, juntamente com o Pai e com o Espírito, porque Cristo era a própria palavra de Deus.
O apóstolo João, ele enfatiza bem isso, que Cristo é o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, a palavra de Deus, pelo qual ele fazia todas as coisas, era o próprio Filho. Isso a gente percebe claramente lá em João, no Evangelho de João, que fala, né, que no princípio era o Verbo, né, era a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui a gente vê a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. Aqui também a gente vê claramente a Trindade ontológica, Pai, Filho e Espírito Santo, e também a Trindade econômica, porque cada um tem um papel aqui na criação, né? O Espírito ficava tipo assim, como chocando aquilo que estava sobre a face do abismo, que era informe, o Pai criando todas as coisas pela sua palavra, e o Filho, tudo estava sendo criado por intermédio dele. Então, tudo foi criado em Cristo. Veja bem que coisa maravilhosa. Toda a criação, ela foi criada em Cristo. Oi. Pastor, então nós podemos dizer que a palavra de Deus se materializou em homem e desceu à terra, né? Que é Cristo. Sim, sim. É só a gente olhar para João, né? No princípio era o Verbo. Quem que era o Verbo de Deus? Quem que era o Verbo que no princípio estava com Deus? É o próprio Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? No princípio era o Verbo, a palavra de Deus. E ele é o Jesus, ele é o Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a criação foi feita em Jesus. Também na Colossenses fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Tudo foi criado nele. Em Romanos 11 também fala, tudo foi criado nele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra também. Então, igual fala lá em Hebreus 1, que tudo que outrora Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. E nos dias atuais, o dia do escritor de Hebreus, Deus falava através do seu Filho. Então, Jesus, ele revela Deus, e Deus se revela em Cristo. Essa é a trindade divina, a trindade econômica, que criou todas as coisas, né? Todas as coisas no céu e na terra foi criada pela essa trindade divina, né? Então, sim, Jesus, ele é o Verbo de Deus, que ele se materializou e tabernaculou entre nós. A palavra correta é tabernaculou, porque Jesus, você vê o nome Jesus, era Emanuel. E Emanuel significava o quê? Deus conosco, Deus no meio do povo. Então, ele veio habitar conosco, né? É Deus conosco, o Emanuel. Esse é um entendimento maravilhoso, irmãos. A gente poderíamos ficar aqui falando a respeito desse mistério, né, que não deixa de ser um mistério, horas e horas, porque é maravilhoso, né? Esse entendimento de Deus criando todas as coisas juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, juntamente com o Espírito, né? Mas é o seguinte, estava tudo bom, tudo perfeito. Deus, ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Até aqui nos dias da criação, ele falou que tudo era bom. Mas, ao encerramento, depois que ele criou o homem, lá no capítulo 6, ele falou que tudo era muito bom. Então, estava tudo perfeito. Só que aconteceu um fato que não pegou Deus de surpresa. Deus, ele não foi pego de surpresa. O que aconteceu foi que o homem, ele não passou no teste. Não passou nesse teste e ele cometeu o pecado, né? Através da história que todos nós conhecemos. A Eva ali, ela comeu aquele fruto proibido
instigado pela serpente, que é uma materialização de Satanás, até a serpente, e aconteceu esse que acarretou todos os problemas da humanidade, que foi ali aquele pecado de Adão, né? Adão e Eva, lá no princípio. E foi neste momento que o pecado entrou no mundo. Até então, a rebelião ela tinha sido na esfera angelical. A rebelião tinha acontecido dentro do coração de Satanás, né? Na esfera angelical. E na esfera natural ainda não tinha acontecido essa rebelião. Aconteceu através desse pecado de Adão, né? Pecado de Adão e Eva. E Romanos 5,12 fala: portanto, assim, por um só homem, o pecado entrou no mundo, né? Por um só homem. Por que ele não fala aqui pelo homem e pela mulher, o pecado entrou no mundo? Fala só o homem. Porque Deus tinha dado a incumbência a Adão. Adão era o responsável. Ele não atribuiu a responsabilidade a Eva, ele atribuiu a responsabilidade de cuidar de todas as coisas a Adão. Então, o pecado não entrou por Eva, entrou por Adão, porque ele era o responsável. Aí tem um conceito que nós temos que observar, que é o conceito da autoridade. Quando a autoridade é dada a uma determinada pessoa, ela é responsável pelos atos. Tudo que ocorrer de errado, o responsável é aquela pessoa. Então, o que ocorreu de errado aqui, nessa questão do pecado entrou no mundo, a responsabilidade era de Adão, não de Eva. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aí foi introduzida a morte. E a morte, pelo pecado, né, foi introduzida a morte. E Deus tinha alertado Adão: se comeres daquele fruto daquela árvore, certamente morrereis. E ele comeu. Né? Foi uma clara e manifesta rebelião contra Deus. Né? Ele comeu e, infelizmente, o pecado entrou no mundo. E a morte é uma situação assim tão antinatural, não era para ser daquela forma, né? Que até hoje nós não conseguimos nós não conseguimos entender o porquê da morte. Você vê claramente em velório, quando a morte assim, está velando o corpo da pessoa, o desespero dos parentes, porque eles não entendem, né? A morte não é uma coisa. Muitos falam, né? A morte é natural. Não, a morte é uma coisa antinatural. Não era para ser dessa forma. Mas através do pecado, a morte entrou no mundo. E a morte vai ser a última a ser vencida. 1 Coríntios capítulo 15 diz que a morte será a última a ser vencida. Todos os inimigos do Senhor estarão sob o estrado dos pés de Jesus. Ele pisará todos os seus inimigos, mas a morte é a última a ser vencida. Quando a morte for vencida, for julgada também lá no lago de fogo e enxofre, Jesus devolverá o reino ao Pai, e o Pai será tudo em todos. Então a morte ela entrou no mundo através do pecado e será a última coisa a ser vencida. Já foi vencida Satanás, o anticristo, os inimigos de Deus, tudo foi julgado no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o sugador de toda a maldade do mundo. Lá no último dia, ele será inaugurado. O lago de fogo e enxofre ainda não tem ninguém lá. Será inaugurado.
e é como um sugador de todos os males aqui desse mundo visível, como nós o conhecemos, né? E ele todos serão julgados lá, todos os malfeitores irão para lá, e haverá novo céu e nova terra para aqueles que estão sobre as bem-aventuranças, e haverá um lago de fogo e enxofre para aqueles que rejeitaram a Deus, né? Tudo isso por causa do pecado. E esse contexto aqui, que começou com Gênesis e vai terminar, né, com a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, a Bíblia inteira fala desses dois acontecimentos. A Bíblia inteira narra esses dois acontecimentos, porque a Bíblia ela é exaustiva em falar a respeito da nossa salvação. Se tem um assunto que é exaustivo na Bíblia, é a questão das soteriologias, é a nossa salvação. Ou seja, Deus ele trabalha progressivamente a nossa salvação, porque um dia foi dado, né? Porque um dia o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte. Romanos 5,12. Tem outros textos também que falam a respeito dessa queda do homem. E essa queda do homem, irmãos, que aconteceu aqui em Gênesis, logo aqui no capítulo 2, né, que houve a queda, foi dado a Satanás a legalidade de ele atuar no mundo. Foi dada a legalidade a ele. E é por isso que ele, até a vinda de Jesus, Satanás era aquele que comandava as ações aqui na Terra. Não porque Deus não deixou de ter o controle de todas as coisas, mas foi dado, neste momento aqui, o pecado, foi dado a legalidade para ele agir, enganando a partir daqui, enganando todas as nações. E essa reversão viria com a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus ele se fez carne, né, e habitou entre nós. Ali começou a tirar a legalidade que foi dada a Satanás lá no Éden. Começou a quebrar isso. E quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos, né, já ressurreta, toda a autoridade foi me dada, tanto no céu e tanto na terra. Então, a partir da morte de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus e também a partir da ascensão de Jesus ao trono, toda a autoridade lhe foi dada. E quem deu essa autoridade para ele? O próprio Pai. O Pai que retomou a legalidade que Satanás tinha de agir, enganando as nações, e a partir daí, Jesus começou a esmagar os seus inimigos. E o estado final será no dia da segunda vinda de Jesus. Aí sim, ele colocará todos embaixo do estrado dos seus pés. Então, isso aqui é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, mas isso aí tem aponta para uma situação escatológica. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Aponta para uma situação escatológica, que um dia tudo essa legalidade que foi dada a Satanás aqui através do primeiro casal, tudo seria revertido, tudo começou a ser revertido quando Jesus morreu e será consumado na sua segunda volta. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, Satanás e seus anjos serão esmagados, né? Já estão derrotados, mas ele, por um pouco espaço de tempo, ele ainda agirá tentando enganar as nações. Só que ele não conseguirá mais. Quando Jesus fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e pregar o evangelho a todas as nações. Porque aqui, irmãos, Deus separou, a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus separou uma nação, um homem
que daria origem a uma nação, e seria o povo de Deus, que é o povo de Israel. Porém, quando Jesus vence Satanás na cruz, já não é somente o povo de Israel, é toda a humanidade, todas as nações. Foi dado-lhe autoridade sobre todas as nações. Ide e pregai o evangelho. Satanás não terá mais o poder de contra a pregação do evangelho. Somente no Antigo Testamento o evangelho somente tinha a nação de Israel. Porém, lá no Novo Testamento, depois da vitória de Jesus sobre Satanás, o evangelho seria pregado em todo o mundo. Antes, no Antigo Testamento, era só o povo de Israel que tinha a promessa, que tinha as palavras, que tinha os oráculos, né, de Deus. Depois não, depois todo o mundo teria acesso, porque Jesus venceu Satanás na cruz. Né? Isso quando a gente fala que Satanás está amarrado, foi Jesus que amarrou ele na cruz, naquele episódio que ele esteve lá no deserto, onde que ele venceu Satanás. Ali ele amarrou Satanás. E na sua morte, na sua ressurreição, ainda foi a questão da concretização dessa condição de Jesus amarrar Satanás. E Satanás não pode mais enganar as nações. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Antes o evangelho era só, antes os ensinamentos de Deus era só para o povo de Israel. Um ou outro gentil entrava para o povo de Israel, mas era dentro do povo. A partir da primeira vinda, da vitória de Jesus, o evangelho foi pregado, poderia ser pregado a todas as nações. Satanás não teria mais o poder. Foi tirado a legalidade dele. Pode perguntar, irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Isso aí é meio dúbio, né? A questão dessa salvação que Jesus lá na cruz, ele deu para todos. A questão de quando Jesus veio, e muitos deles, né, os judeus, né, os israelitas, não acreditaram que era Jesus que estava vindo, não foi por isso, porque pela rejeição daquela nação que foi eleita, que foi os escolhidos, não foi esse o motivo que foi propagado, né, que foi ampliado a salvação e a graça para todos? Mas já estava dentro do propósito de Deus esse endurecimento em parte do povo de Israel. Já estava nos planos de Deus já. Foi um endurecimento em parte. Não foi um endurecimento total. Não foi todos os israelitas que rejeitaram a Cristo. Há o conceito do remanescente fiel. E esse remanescente fiel é aqueles que aceitaram Jesus. Eles acreditaram no sacrifício de Jesus. E eles eram judeus. Você vê que quando Jesus morre na cruz, os povos ali as pessoas que iniciaram a igreja, todos eles eram judeus. Os apóstolos, os 120 que estavam lá no cenáculo, todos eles eram judeus. Então, houve um endurecimento de Israel para que os gentios pudessem obter a salvação. Mas tudo isso já estava dentro dos planos de Deus. Tudo isso, Deus já era proposta de Deus. E por isso foi aberto esse leque dessa possibilidade de salvação a todas as pessoas, né? Todas as pessoas do mundo, todas as nações. Mas existe o remanescente fiel. Não foi todos os judeus que deixaram de acreditar, que rejeitaram a Cristo. Foi alguns, foram vários, né? Mas o remanescente fiel é aquele que é o verdadeiro israelita. O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas, na sua carta aos Romanos, no capítulo 9 até o 11. Existe o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão é aquele que é o remanescente fiel. E Efésios capítulo 2 fala que caiu o muro de separação. Não existe mais judeus e gentios.
E existe a igreja do Senhor, que é formada tanto por judeus e tanto por gentios. Essa é a igreja do Senhor. Caiu o muro, né, que separava, né, os cristãos, os gentios e os judeus. É só um povo. Agora Deus só tem somente um povo. Aliás, Deus sempre teve um povo. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, com alguns gentios que tiveram o desejo de participar do povo de Israel. Por exemplo, a Raabe, aquela prostituta, Ruth, né, também. Sim, pastor, mas diante disso, o senhor fala que é propósito de Deus, que já era Sim. propósito de Deus. E até hoje, é muito pregado, né, dentro das igrejas, e muitas pessoas acreditam. Houve até um debate há pouco tempo com algumas pessoas da minha igreja, falando assim, Israel é a nação eleita, é Israel, o Senhor vem para Israel. E aí, quando houve essa quebra, né, desse véu, essa quebra dessa barreira, O muro que separava, né? Então, Uhum. assim, que as pessoas hoje oram muito pela salvação de Israel, né? O pessoal vai lá lamentar em Israel, às vezes as pessoas saem daqui para ir lá em Israel, para chorar, para lamentar lá, porque lá é o povo, que lá que é a Terra Santa, que lá... Assim, eles fazem uma mistificação Sim. do povo de Israel, da terra de Israel, sabendo que isso foi propagado para todas as nações. Então, o que eu pergunto ao senhor é o seguinte, é correto, né, ou, sei lá, não sei qual que vai ser a palavra certa, se é correto ou se é devido essa falácia que existe ainda hoje em relação não, mas o povo de Israel que é escolhido, porque muitas igrejas falam, não, mas é o povo de Israel que é escolhido, ele que é a nação eleita. Não é o povo de Israel a nação eleita. Não é. A nação eleita hoje é a igreja. O sacerdócio santo, a nação eleita é a igreja. E essa igreja ela é composta tanto por israelitas, judeus, né, como gentios, que somos nós. Então, o povo eleito de Deus, hoje, ele é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Israel teve o seu papel lá no Antigo Testamento, mas no momento que Jesus veio, essa eleição, ela se espalhou para todas as nações. Todas as nações. O japonês tem pessoas lá que são eleitas, o brasileiro tem pessoas eleitas, os africanos têm pessoas eleitas. Não é somente a etnia, o povo israelita, como povo étnico, que é o eleito, que é o povo de Deus. Isso aí, irmã, acontece por quê? As pessoas atuais, na atualidade, né, elas insistem em querer interpretar literalmente as promessas lá do Antigo Testamento que era para Israel. Eles têm esse desejo, né, essa ânsia de interpretar literalmente. Mas não é assim que acontece. Hoje, o Israel de Deus é a igreja. Deus só tem um povo. E esse povo é a igreja, que é composta de israelitas, né, e todas as pessoas eleitas, dentre as nações. Então, a igreja do Senhor, a eleição é para a igreja do Senhor. Não tem mais Israel é o povo escolhido, não tem mais isso. Não tem mais. Israel é os remanescentes fiéis, aqueles que aceitaram Jesus, eles foram incorporados na igreja, que é o povo escolhido de Deus. Hoje é a igreja. Okay. É a nação eleita, o sacerdócio santo é a igreja. Realmente, né, é uma falácia você dizer que o povo de Israel, que Deus tem dois povos, uma igreja e outro povo de Israel. Se a gente falar isso aí, nós estamos jogando por terra Efésios 2. Porque Efésios 2 fala que caiu a parede que separava. E Deus só tem um povo, é muito claro. E o apóstolo Paulo fala que a igreja é o Israel de Deus. Está muito claro nas palavras lá no Novo Testamento. Ok. Então isso aí realmente, você usou a expressão correta, né?
é uma falácia. Mas tem muitas pessoas, eu chego a dizer que a maioria da igreja, aqui no Brasil, entende que as promessas de Israel irão se cumprir ainda em um dado momento, né, futuro. Aquelas promessas que não cumpriram em Israel serão cumpridas lá no milênio, né? Nos 1000 anos que Cristo irá reinar aqui na Terra. Isso aí é forçação de barra. Está forçando que o texto não fala. Sim, às vezes, assim, eu caio num debate desse, aí eu até paro de falar, porque, assim, as pessoas estão tão compenetradas, tão, assim, cientes da verdade deles, que eles se esquecem daquilo que está escrito na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é clara. Ficou parado lá no Velho Testamento, quando da salvação do povo israelita, né? Então, trazendo para o Novo Testamento, deixando cair por terra tudo que Cristo veio e fez depois que ele veio. Isso eu agradeço, senhor, né? Só para esclarecer aqui, para você ter uma ideia, né? Existe uma corrente chamada dispensacionalistas. Elas entendem da seguinte forma: Deus tinha um povo lá, o povo de Israel no Antigo Testamento, que realmente é verdade, o povo de Deus eram os israelitas étnicos, né? Descendentes de Abraão. E agora, depois da vinda de Jesus, no dia de Pentecostes, a igreja foi formada, fizeram um parêntese. Deus está tratando agora com a igreja. E depois, lá na grande tribulação, a igreja será arrebatada e Deus voltará a tratar novamente com Israel. Né? E virá o milênio tal, e aquela coisa toda. Então, é uma forçação, né? Que eu não entendo dessa forma. Eu não vejo texto bíblicos, né, que fundamentam essa teoria, né? Essa crença que eles têm. Eu não vejo. E pior ainda, tem os judeus messiânicos que eles entendem que muitas vezes nós temos que guardar as rudimentos da lei dos judeus ainda, né? Então, acho que isso é a forçação de barra e não condiz com os ensinamentos do Novo Testamento. Eu até na bênção apostólica, quando eu dou a bênção apostólica, eu falo, né, que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Porque a nação de Israel étnica, ela merece a salvação, assim como o Brasil merece, a Ucrânia merece, a Rússia, os Estados Unidos, né? Todas elas merecem. Mas o Israel de Deus, né, é diferente, é os eleitos da igreja, né? E que haja paz e salvação. Até uma redundância, né, vamos dizer assim. A gente já vem de muito tempo atrás falando isso na bênção apostólica. Chega a ser até redundante, porque a igreja ela vai ser salva. Né? A igreja é o Israel de Deus na atualidade. Né? A igreja é o Israel de Deus, composta por gentios e judeus. Eu esqueci de pôr o acento em todos os gêneros aqui. Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Bom, então vamos prosseguir aqui. Eu quero, irmãos, dedicar um tempo aqui a esses entendimentos aqui, porque, como falei anteriormente, é a base, né? A base do cristianismo, né? Esses primeiros 5 livros, né? E muitas coisas que a gente se revela para nós através aqui desses primeiros 5 livros aqui. Alguém quer perguntar aí? Ô, pastor, eu estou com um problema aqui no meu computador que agora eu não estou conseguindo fechar o microfone. Eu só ia falar que nós somos enxertados, né? Então a gente tem os mesmos direitos. E eu quero fechar o microfone e não estou conseguindo. Meu computador está travando aqui. Mas nós éramos a figueira brava, né? E fomos enxertados. Então, mas o apóstolo Paulo, ele fala que mesmo eles, os israelitas, eles têm
eles vão ter, lá em Romanos 11, fala que eles vão ter assim, uma nova oportunidade, né, de ter uma nova oportunidade para a salvação deles, porque eles são amados por Deus por causa dos patriarcas, né? E eles vão ter, sim, Romanos 11 fala que eles vão ter, e todo Israel será salvo. Mas eu tenho entendimento que esse todo Israel que será salvo serão os remanescentes fiéis que estão na igreja, né? Porque a salvação, ela não pode ser de maneira alguma fora do corpo de Cristo. A salvação é no corpo de Cristo. Não tem salvação fora do corpo de Cristo. E esses, né, esses israelitas, esse Israel que será salvo, eles serão salvos dentro da igreja. Então eu tenho comigo que essa questão também de ser arrebatado, né? E depois ter salvação para os judeus, isso demonstra que será outro tipo de salvação. Vai ter uma salvação para a igreja e uma salvação especial para eles. E eu não creio dessa forma. A salvação será única, através da pregação do evangelho para toda a criatura, e de pregar o evangelho a toda a criatura. É assim que virá a salvação para todas as pessoas. Se os judeus que serão salvos, os judeus que serão salvos, eles serão salvos pela pregação do evangelho. Os gentios que serão salvos pela pregação do evangelho. E quem tem a incumbência de pregar o evangelho? É a igreja. Então, esse negócio vai ter uma salvação para os judeus, diferente, é outra salvação para a igreja, isso aí não é bíblico. Então, aqui, dentro da progressividade da revelação bíblica, aqui nós temos Gênesis 3,15, que é o próprio evangelho. É o próprio evangelho. O que significa próprio evangelho? É o primeiro evangelho. E esse primeiro evangelho foi pregado pelo próprio Deus. Deus falou isso aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o próprio Deus dizendo que o descendente da mulher iria para esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher é quem? É Jesus. Quem que é a mulher? A mulher é Eva e vai até Maria. São as mulheres, passando por Israel, que a descendência do Messias vem para Israel também. Então, a mulher, Eva, até Maria. Esse é o descendente da mulher, que seria o próprio Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. É o próprio evangelho. Aqui está sendo nos revelado que um dia, tudo isso de errado que aconteceu aqui, lá no Jardim do Éden, com o homem pecando, iria ser revertido por aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente estava lá no jardim. E a serpente estará também ali tentando contra aquele que esmagaria a sua cabeça. E foi o próprio Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente. E esse fato já ocorreu. Ocorreu lá na cruz do Calvário. Então, Satanás ele está com a sua cabeça já ferida, né? Está com a sua cabeça amassada, ferida por Jesus. Por isso que ele perdeu a sua autoridade em enganar as nações. Como eu falei anteriormente, ele perdeu. Ele não pode mais enganar as nações como ele fazia anteriormente, antes da vinda de Jesus. Então, os primeiros 11 capítulos, esse versículo aqui, irmãos, é um versículo chave, tá? Para a gente entender o plano da salvação. É um versículo chave para entender o plano da salvação. Assim como o homem pecou ali, Deus já vê com essa providência aqui, de uma maneira ainda incipiente, porque a revelação é progressiva,
de uma maneira incipiente, Deus já veio aqui com esse antídoto de tudo aquilo, de todo mal, né? Que é o próprio Cristo, o descendente da mulher. Tanto que em Gálatas 4:4 fala que na plenitude do tempo, veja bem como se cumpre, né? Gálatas 4:4 fala que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de quê? Nascido de mulher, sob a lei. Então, Deus já fala, né, que, na palavra, né, que na plenitude do tempo, né, que Deus enviaria seu filho nascido de mulher. É cumprimento dessa promessa aqui, ó. É cumprimento dessa palavra aqui, já em Gênesis 3, cumpriu-se em Gálatas 4:4, né? Ou melhor, cumpriu antes, quando Jesus veio, e foi fundamentado mais ainda em Gálatas 4:4, quando fala que Jesus, nascido de mulher, sob a lei, veio na plenitude do tempo. Então você vê que a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela vai nos revelando, a revelação da Bíblia é progressiva. Por isso que nós temos que entender bem a respeito da Bíblia Sagrada. Nós temos que entender bem, porque ela nos revela tudo exaustivamente, mas mais uma vez eu falo, irmãos, irmãs, exaustivamente, a Bíblia nos revela o plano da salvação de Deus. Então, aqui, vamos dividir aqui, então, o Gênesis, né? Deixa eu ver aqui quantas horas. Vamos dividir o Gênesis. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis fala da humanidade como um todo, né? Da criação do mundo e da humanidade como um todo. E os primeiros 11 capítulos. Ou seja, aí fala sobre a queda do homem, né? Fala sobre a criação, fala sobre a queda, a providência de Deus para a redenção, fala também lá do primeiro homicídio, né? Que Caim e Abel. Fala também lá, já no capítulo 5, fala dos descendentes do outro filho de Adão, que veio posteriormente, né? Depois da morte de Abel, veio um outro filho de Adão, que é Sete, e começou então a linhagem do Senhor através de Sete. E vem falando aqui aquelas pessoas lá, os descendentes de Sete, né? Chega-se 10 até chegar Noé. Aí depois vem ali no capítulo 6, vem a degeneração, né, da humanidade, né, que Deus destrói, Deus afirma que iria destruir a terra com o dilúvio, mas Noé achou graça diante de Deus, e Deus poupou a família de Noé. Aí vem ali também, aí vem o dilúvio, né? Depois vem a questão da Torre de Babel, né? Aí vem a Torre de Babel, quando as línguas são confundidas, né? A Torre de Babel foi revertida também lá em Pentecostes, onde o Espírito Santo falou na boca de cada um daqueles homens a linguagem daquele povo. Então, o que foi feito em Babel, a confusão de línguas, lá em Pentecostes houve aquela unificação de todas as línguas através do Espírito Santo falando todas as nações. Veja que a preocupação de Deus sempre foi não somente com a nação de Israel, e sim também com todas as outras nações. Houve essa reversão lá de Babel, lá em Pentecostes. Aí sim, esses primeiros 11 capítulos encerra ali com... Aí vem o capítulo 12. Já o capítulo 12, ele vai começar a falar de um povo, né? De um homem, Abraão, que dele se originou um povo, que é o povo judeu. Antes de nós entrar aqui, já a partir do capítulo 12 de Gênesis, vamos falar aqui um pouco a respeito desses primeiros 11 capítulos de Gênesis, né? Que fala sobre a humanidade de um modo geral. Ô, irmãos, é muito pouca informação para um período de tempo tão grande.
Aqui se passaram aqui um período de tempo incalculável, muito grande. E as informações que nós temos aqui são poucas informações, mas são as informações necessárias para que nós precisamos saber. Porque o desejo aqui não é falar por pormenores dentro de um período muito longo. É falar o que aconteceu, a descendência de Sete, Deus quis destruir a humanidade, porque o homem houve uma depravação total do homem, né? Então, são assuntos pontuais aqui, nesses primeiros 11 capítulos, mas preparando para o que viria a partir do capítulo 12, que seria Deus no meio dessas nações. No meio dessas nações aqui. Ímpias, né? Tirou um homem, e esse homem, mais uma vez, a partir daí, de Noé, houve a formação de outras nações, e dentre essas nações, um homem foi tirado para formar o povo escolhido de Deus, dentre todas essas nações, que é o povo de Israel. Aí começou a história, a partir do capítulo 12, começou a história do povo hebreu. O hebreu significa transpor, aquele que transpõe rio, aquele que ultrapassa os rios, né? Passa por rios, né? Hebreus. Heber era um descendente lá da linhagem de Noé. Então foi dado o nome Hebreus para eles, porque eles tiveram que passar rios, né? Abraão foi chamado para sair da sua parentela e eles tiveram que transpor rios, né? Bom, aí vem a história de Abraão. Nós temos conhecimento de vários episódios da história de Abraão. Abraão foi chamado com 75 anos para sair do meio da sua parentela. Ali já havia uma cidade, Ur dos Caldeus, uma cidade grande, imensa. Já tinha muita gente ali, tecnologia avançada, cidade muito grande. Abraão foi tirado dali para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Ele sair da sua parentela para ir para um lugar. Ele vai lá para o alto, lá para Padã Arã, uma cidade. E depois que seu pai morre, Terá, ele desce para Canaã, né, para a região da Terra Prometida. Ele desce lá para o seu sobrinho Ló. Aí temos a história, né? Gênesis, a história de Abraão, que é muito rica, né? Tem aquela questão de Sara ser estéril. Abraão desceu com 75 anos. Ele saiu com 75 anos. E foi lá para essa região de Canaã. E aconteceu muitos episódios, né? É Deus falando com Abraão, é Deus dando ele o direcionamento de como chegar na Terra Prometida, é Deus prometendo ele que a sua descendência, né, viria o filho da promessa. Então, eram muitas promessas ali para Abraão. Aí veio Isaac, depois veio Jacó. E de Jacó em diante, houve os 12 filhos de Jacó, e de Jacó em diante, quando naquele episódio que ele teve seu nome mudado por Deus, né, ele deixou de chamar Jacó e passou a chamar Israel, aí o povo que era chamado de hebreu passou também a ser chamado de israelitas, porque Jacó passou o nome dele de Jacó para Israel. Aí começou a ser o povo israelita. Aí veio ali também a história dos 12 filhos de Jacó, que são ali cada um deles, né, teve sob a chefia das 12 tribos, né? Depois teve também José, a história de José, que começou uma história lindíssima. E o Gênesis termina com o povo, né, descendo, o povo de Israel. Houve uma fome muito grande lá em Israel. O Egito era através do rio Nilo. Eles tinham muitas formas de conter a escassez de alimentos, né? Houve também aquele sonho do rei de Faraó, que José interpretou. E José se tornou o segundo lá do reino
segundo lá do reino do Egito, e, posteriormente, o povo desceu para o Egito. E assim se encerra o livro de Gênesis com a morte, né? A morte de Jacó. Encerrou-se ali o Gênesis. Aí começa, portanto, só para a gente ter aqui, ó, o livro de Gênesis teve uma abrangência aqui, ó, de aproximadamente 2.500 anos. Um tempo muito longo, né? 2.500 anos parece condensado em 11 capítulos. 11 capítulos são muito pouco para descrever tudo aquilo que aconteceu em Gênesis. Tanto que fala que Adão viveu 930 anos, tendo filhas e filhas. Então ele teve muitos filhos. E uma coisa também interessante, que filhos de Abraão, que viveu 930 anos, foi Adão, né? Não lembro se eu falei Abraão, porque eu tenho Abraão na cabeça, mas foi Adão que viveu 930 anos tendo filhas e filhos. Então, veja bem, ele com certeza teve muitos filhos. Somente 3 é citado na Bíblia, que é Caim, Abel e Sete. Não se fala sobre mais nada sobre filhos de Adão, né? 2.500 anos, então, foi aqueles primeiros 11 capítulos. 2.500 anos, no período de Gênesis, né? Pode ser que aqueles primeiros 11 capítulos foram 2.000 anos de história. E 500 capítulos, 500 anos, foram os outros capítulos, a partir do 12 até os 50. Então, foi muito condensado, né? Muitas pessoas querem explicação no livro de Gênesis, né, para todas as coisas. Não tem como. O que Gênesis nos revela é o necessário para que nós possamos ter em mente o plano da salvação de Deus, né? Aí teve aqui duas maneiras de interpretar, né? A interpretação das 7 dispensações, também a interpretação das alianças. Tem os dispensacionalistas, que são aquelas pessoas que dão um ênfase muito grande a Israel, e também tem os aliancistas, aquelas pessoas que dão um ênfase maior à igreja nos nossos dias, né? Então, vamos lá. Aí vem o Êxodo. O Êxodo, a palavra para Êxodo chamou, é um hebraico, né? Então, significa nomes. Então, a primeira palavra do livro de Êxodo é nomes, né? Você pode conferir na sua Bíblia. E em hebraico é Shemot. É o segundo livro do Pentateuco. E a palavra Êxodo, ela significa saída. É saída. Eles iriam sair do Egito. Veja bem que depois que o povo desceu lá para o Egito, o povo de Israel ficou 430 anos lá no Egito. 430 anos. No começo era muito bom, porque o faraó lá que estava lá, ele era amigo, né? Ele tinha José com bastante estima, mas, porém, não foi assim o tempo todo. Subiu ao trono um faraó que não conhecia José. Aí o povo de Israel, o povo israelita, começou a ser perseguido, começou a ser escravizado, né? E houve a necessidade, o povo clamava e Deus ouviu o clamor do povo. Mas passou 430 anos. O povo lá ficou escravizado, ficou lá no Egito, 430 anos. Se você for pensar, esse período de tempo, 430 anos, se a gente pensar quanto tempo que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500. Né? Então já passou o quê? 500 e poucos anos, 524 anos, né? Vamos dizer assim, que o Brasil foi descoberto. É pouco mais aqui, 80, 90 anos a mais do que
o que o povo de Israel passou lá no Egito. Então, é um período que você vê tanta coisa que já aconteceu nesse Brasil, né? Tanta coisa. E aí o povo lá ficou 430 anos lá, escravizados lá. Não totalmente escravizados, mas ficou 430 anos lá no Egito. E eles clamavam, né, que eles estavam sendo bastante perseguidos. Eles tinham que trabalhar, né, a produção de tijolos, aquela coisa toda, um sofrimento muito grande. Só que o povo ele tinha uma facilidade muito grande. As mulheres israelitas elas tinham uma facilidade muito grande em ter filhos. E o povo de Israel começou a se multiplicar de uma forma extraordinária. E um faraó que não conhecia José ficou com medo dessa situação. E começou deu a ordem para que se nascesse mulher, se a filha do casal nascesse mulher, ela seria poupada a vida dela. Mas se nascesse varão, seria morto. E aí começa a história de Moisés, o libertador, o legislador. Começa a história de Moisés, uma história que a gente conhece bastante, né? Foi lá foi posto lá no cesto, lá no Rio Nilo e tal. E começou ali a história de Moisés. E foi adotado lá pela rainha, lá, pela princesa, né? Do castelo lá de Faraó. E Moisés viveu 40 anos lá no Egito, né? Como um príncipe, realmente, como um príncipe, do mesmo nível do filho do Faraó. Ele viveu como príncipe lá durante 40 anos. Aí houve aquele episódio lá que ele matou um egípcio, né, em defesa dos israelitas. Aí ele teve que fugir. Aí ele foi para um lugar chamado Midian. Midian é um povo que é originário de um dos filhos de Abraão. Veja bem, Abraão tinha um filho que foi com uma de suas. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se novamente e teve um filho, né? Ele casou com Quetura, uma mulher chamada Quetura, e teve mais 6 filhos. Veja que Abraão, que não poderia ter nenhum filho, né? Ele teve mais 6. Ele teve, primeiramente, Ismael, depois ele teve o Isaac, né? E depois da morte de Sara, ele teve mais 6 filhos com Quetura. E um desses filhos que ele teve com Quetura se chamava Midian. E esse povo medianita era descendente desse filho de Abraão chamado Midian. E foi para lá que Moisés foi. Foi para lá que Moisés foi depois daquele incidente lá com o egípcio, né, que ele matou o egípcio. Então ele viveu 40 anos no palácio. Aí ele foi lá para Midian e viveu mais 40 anos lá. Viveu mais 40 anos em Midian. Lá entre como pastor, né, de ovelhas, né? Uma vida totalmente diferente do que ele tinha lá no palácio. Ele ficou lá em Midian. E, com 80 anos, houve o chamado de Deus para que Moisés pudesse ir libertar o povo, né? O povo de Israel. Então, ele tinha 80 anos, ele voltou lá para o Egito, e houve aquele embate para o faraó, as 10 pragas, aquela coisa toda, e o povo de Israel foi dado a condição de ele sair do Egito. Então, por isso o nome Êxodo, que significa saída. Aí foi lá, teve a Páscoa, teve primeiro lá as 10 pragas, né? Que é uma história que a gente já conhece bem. Aí teve a Páscoa. A Páscoa é um tipo de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Páscoa também é um tipo de Cristo, porque o Cordeiro teve que ser sacrificado, o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais daquelas portas, e o assolador passou por cima das casas dos israelitas que estavam com sangue nos umbrais da porta e matou todo o primogênito do povo
do Egito, do povo de Faraó. Eles saíram para o deserto. Aí houve ali a abertura do Mar Vermelho. Eles chegaram lá, aos pés do Monte Sinai. Houve lá a entrega dos 10 mandamentos. Eles eram um povo, eles tinham a história, mas eles ainda não tinham leis. E também não tinham terra. E para ser um povo tinha que ter leis, tinha que ter história, leis e terra. E eles tinham história, foi dado a eles as leis lá no Monte Sinai, e quando eles entrassem na Terra Prometida, eles iam ter a terra e seriam uma nação completa. Então foi assim, aí começou o êxodo. E eles ficaram ali, o período todo do êxodo, eles ficaram ali aos pés do Monte Sinai. Todo o período do êxodo. Aí teve aquela quando Moisés recebeu as tábuas, lá teve a rebelião do povo, os levitas ficou a favor de Moisés, houve 3.000 mortes ali, e eles ficaram ali acampados. E nesse período, houve também teve muitos acontecimentos, né? Que, ó, não vou falar aqui um por um, não, porque depois a gente pode ler. Fala sobre os acontecidos lá. Aí começou o livro, foi escrito o livro de Levítico. Né? O livro de Levítico, o nome hebraico é Vaikra, que significa chamou o Senhor. Levítico é Vaikra, em hebraico. Chamou o Senhor, que era a primeira letra do livro. E esse livro de Levítico, ele foi destinado aos sacerdotes. Veja bem que eu falei para os irmãos, uma rebelião lá, o povo começou a adorar o bezerro de ouro, os bezerros de ouro, né? Adorou o bezerro de ouro. A tribo de Levi ficou a favor de Moisés, ficou a favor de Moisés. Então Moisés, ele, por ordem de Deus, separou o povo, os levitas, né, para oficiar no tabernáculo que seria construído. E eles passaram a ser os levitas passaram a ser a classe sacerdotal de Deus, né, do povo, né? E foi escrito os Levíticos, o livro de Levítico foi escrito para aproximar, para ensinar essa classe sacerdotal a fazer tudo o que Deus queria para que Deus pudesse habitar no meio desse povo. A vontade de Deus, irmão, sempre foi habitar no meio do povo dele. A vontade de Deus foi sempre estar junto conosco. Mas precisava de uma série de sacrifícios, né, que apontariam para Cristo. Precisava de uma série de rituais para que o povo pudesse se purificar, para que Deus pudesse vir e habitar no meio dele. Então, o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do povo dele, do povo de Deus, né? Os filhos dele. E até hoje, Deus ele quer habitar no nosso meio. Então, essa tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. E várias vezes, aqui a menção, né, várias vezes no texto de Levítico, disse o Senhor a Moisés. Então, é o Senhor ordenando a Moisés para que Moisés passasse para a tribo de Levi, para que eles fizessem os rituais de purificação do povo, tanto na área espiritual, como em outras áreas, né? Porque o povo teria que ficar ali um bom tempo no deserto e teria que também ter vários rituais, vários tipos de purificação, não só espiritual, mas também higiênico, né? O povo precisava ter uma higiene perfeita, porque eles iriam ficar ali no deserto. Então, Deus fez tudo isso para eles.
através de Moisés, e Moisés ia repassando para eles, né? E esse livro de Levítico, ele foi escrito quando o povo estava ali aos pés do Monte Sinai. Porque o povo começa a deslocar no Monte Sinai lá em Números. A partir depois do capítulo 10 de Números, o povo começa a deslocar em sentido à Terra Prometida. Até aqui, eles estavam ali sendo preparados, né? Sendo preparados para poder prosseguir a sua caminhada. Porque eles não eram assim, um povo que tinha um preparo. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram escravos, né? E para seguir seu caminho ali, eles teriam que vencer algumas guerras, né? Como ele venceu aquela guerra contra os amalequitas. Eles venceram aquela guerra com Josué lutando. Aí teve aquele episódio de Arão e Ur segurando a mão de Moisés. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Quando Moisés subia a mão, o povo de Israel prevalecia. Então eles tinham que ter um preparo. E aqui eles estavam se preparando. Tanto belicamente, que eles estavam formando um exército, tanto também espiritualmente, através dos ritos e dos sacrifícios que ali eram feitos. Iriam ser feitos, né? Mas ainda faltava uma coisa. Faltava o tabernáculo. E aqui, voltando aqui um pouco em Êxodo, a partir do capítulo 25 de Êxodo, Deus instrui, né, Moisés a como fazer o tabernáculo. O tabernáculo tem suas medidas certinhas ali, tem lá o lugar santo, tem o Santos dos Santos, tem o altar de incenso, tem o altar de sacrifício, tem a pia onde que os sacerdotes tinham que se lavarem antes de entrar lá no lugar santo. O sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano dentro do Santos dos Santos. Aí fizeram isso e dividiram essas tarefas entre os levitas, né? Entre o povo da tribo de Levi. Tinha o átrio externo, que era aquela parte maior, tinha a tenda do encontro. A tenda de encontro era formada pelo lugar santo e pelo Santos dos Santos. No átrio externo tinha a entrada que o povo poderia entrar normalmente, o altar de sacrifício, onde eram sacrificados os animais. Pouco mais à frente tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Eles entravam lá, o santo, no lugar santo, onde estava lá o candelabro, onde estava lá o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição, né? Aí tinha um lugar santo, Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde que estava a Arca da Aliança. Tudo isso foi dado a Moisés, e a Moisés repassou para o povo. Deus levantou alguns homens espirituais ali, através do Espírito Santo, capacitou alguns homens para estar fazendo da maneira que Deus quis o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda que era desmontada. E tinha sido interessante. Tinha uma tribo que ela somente poderia carregar os acessórios que tinha lá no lugar, no Santo dos Santos. Uma outra tribo tinha que carregar as pilastras, né, de sustentação do tabernáculo. A outra tribo tinha que levar determinados tipos de acessório do tabernáculo. Tudo era dividido. E também o tabernáculo ele era composto, e as tribos elas se posicionavam ao redor do tabernáculo. Depois eu vou mandar aqui para vocês no grupo como que era esse posicionamento deles ao redor do tabernáculo. E até para sair, quando eles começaram a deslocar, e a partir lá de Números, capítulo 10, até para sair tinha que ter uma ordem para eles poderem sair. Uma tribo tinha que sair primeiro, a outra tribo em segundo, e assim por diante. Tudo bem de acordo com o que Deus quis. E o desejo de Deus, mais uma vez eu falo, era habitar no nosso meio, habitar no meio do seu povo. E Deus ele habitava lá no Santo dos Santos.
lá onde havia a Arca da Aliança, e ali saía ali a Shekinah de Deus, ali, a Shekinah de Deus estava ali sobre a Arca do Santos dos Santos. E também a Arca da Aliança, que estava lá no Santos dos Santos, era um lugar onde o sumo sacerdote entrava e fazia a expiação pelo pecado dele e de toda a sua nação. Ele sacrificava um animal lá no altar de sacrifício e aspergia o sangue na tampa da Arca da Aliança, que se chama propiciatório. Ali era julgado ali o sangue do cordeiro, e dentro da Arca da Aliança estava lá o maná, né, e as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, né? Ficava ali. Até então, ainda não tinha ainda a vara de Arão, que seria posteriormente. Mas ali já ficava ali essas três coisas ficavam dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela servia como propiciatório. O sangue do cordeiro era derramado em cima da Arca da Aliança, e Deus ele não se lembrava mais dos pecados do povo. Deus, uma vez por ano, os pecados dos povos eram apagados da memória de Deus. Nós sabemos que isso é um antropomorfismo, né? Porque Deus ele não esquece de nada, Deus é onisciente. Mas é uma maneira uma expressão que nós possamos entender o que Deus ele agia, né? Ele não se lembrava mais, né, dos pecados do povo. E assim também foi a ponta para Cristo. Tudo isso aqui, irmãos, apontava para Cristo. O sacrifício do cordeiro apontava para Cristo. O sangue na tampa do propiciatório apontava para Cristo, porque Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. Tudo isso apontava para Cristo. Muito interessante, né? As peças ali do tabernáculo, todas elas tinham uma tipologia. Se não fosse de Cristo propriamente dito, tinha um outro tipo de tipologia. Igual lá o candelabro, né? O candelabro, o azeite, os pães da proposição, o incenso, o altar de incenso. Tudo isso era uma tipologia que apontava para algo que o Novo Testamento um dia iria testificar. Até lá em Apocalipse fala que as orações do povo de Deus subiram e foram todas elas colocadas no altar de incenso e foram derramadas sobre a terra. Olha que coisa interessante, né? E o povo que estava aqui o povo, os mártires seriam vingados. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Por isso que eu falo que é uma base. Eu não tenho tempo para ficar falando dos pormenores aqui. Eu estou passando um panorama geral, mas é muita coisa. É muita coisa que tem aqui, muita tipologia, muita coisa que aponta para Cristo, muita coisa que aponta para a igreja, muita coisa que irá se cumprir, muitas coisas que os escritores do Novo Testamento escreveram, principalmente nos livros, no livro lá do Apocalipse e outros, que apontam, escreveram, remontando o que aconteceu aqui, o que acontecia aqui nesse período. Então é muita coisa. Aí, voltando aqui a falar do Levítico, tinha vários tipos de sacrifícios, né? Tinha sacrifício pelos pecados, sacrifício pelos pecados inconscientes, sacrifício pelo pecado do sacerdote, sacrifício pelo pecado dos príncipes, né? Tinha também a questão sanitária também, tinha a condição das doenças, né? Da lepra, o que eles deveriam fazer quando um membro do povo tinha lepra, né? Tinha que ser levado para fora do arraial. Então, são muitas coisas. Até a própria casa, né? A tenda, quando estava com manchas na parede, também tinha todo um tipo de sacrifício. Um tipo de sacrifício, não, um tipo de ritual para poder purificar, né? Aquelas coisas.
E isso foi perpetuamente com o povo de Israel. Até naquele momento que Salomão fez o templo e não usou mais o tabernáculo, ainda tinha esses rituais de purificação, esses rituais de sacrifício. E era muito animal que morria. Muito. Morria animal de manhã e de tarde. Muito sacrifício, era muito sangue derramado. Tudo isso para fazer a propiciação pelos pecados. A propiciação apontando para a obra de Cristo. O que mais importante nós sabemos aqui, que todos esses sacrifícios aqui que eram feitos, aqui, ensinados aqui para a tribo de Levi praticar, apontavam para um sacrifício único e definitivo, que era o sacrifício de Cristo. Isso aqui, Deus perdoava provisoriamente os sacrifícios. Por quê? Deus perdoava provisoriamente o povo, baseado nesses sacrifícios aqui. Mas esse sacrifício, como eu disse, apontava para o sacrifício de Cristo. E esse povo aqui, eles estavam sendo justificados porque eles olhavam para o Cristo que haveria de vir e que haveria de morrer pelos pecados deles. Nós somos o contrário. Nós já somos justificados porque nós olhamos para o passado e vemos o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Eles olhavam para o futuro. Nós olhamos para o passado. Tanto o crente do Antigo Testamento quanto o crente do Novo Testamento, todos eles foram justificados por um só sacrifício, que era o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então é um fato muito, sim, relevante, o fato mais importante da história da humanidade foi quando Jesus se entregou para salvar pecadores. O justo que se entregou pelos injustos. E muitas pessoas ainda não têm esse entendimento. E nós temos a obrigação, como crentes, como a Igreja do Senhor, a pregar esse evangelho. Porque esse evangelho, ele tem o poder para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê, do judeu e do gentil. Esse evangelho é incumbência da igreja, ensinar isso a todas as pessoas e de pregar o evangelho a todas as nações. Porque o inimigo, aquele que segurava, aquele que detinha o crescimento do evangelho, já perdeu a sua legalidade. Pastor, o senhor pode repetir que os crentes do Antigo Testamento foram justificados pelo sacrifício no Calvário? Pode repetir isso? Sim. Os crentes do Antigo Testamento, eles há somente um meio de salvação, para você entender melhor. Há somente um meio de salvação, é o sacrifício de Cristo. Os antigos, os crentes lá do Antigo Testamento, eles praticavam esses sacrifícios aqui e apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, eles foram justificados, aqueles que tiveram fé realmente, foram justificados, não por morte o autor de Hebreus fala, né, não por sangue de bodes, animais, tudo, mas sim pelo sacrifício de Cristo que estava prefigurado aqui nesses sacrifícios que eles faziam. Então, toda e qualquer pessoa, tanto os santos do Antigo Testamento quanto os da igreja, todos nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo. Eles, porque prefiguravam o sacrifício do Cristo que haveria de vir, e nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo que já veio. Então, somente há um modo de salvação, é o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas falam, não, os antigos lá do Antigo Testamento foram salvos pela lei. Não, a lei não tem como salvar ninguém, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Todos nós, ninguém é capaz de cumprir a lei. Mas há aquele que, através da graça, poderia nos salvar, que é Jesus. Então, a salvação é por intermédio
do sacrifício da pessoa de Jesus, tanto do Antigo quanto nós que estamos aqui muitos anos depois. Alguma dúvida aí, César? Não, muito obrigado. É só uma questão assim, simples, que muita gente não sabe. Muita gente, era um tipo, Deus salvava as pessoas do Antigo Testamento lá de uma forma. Isso, e nós fomos salvos de outra forma. Não, todos nós fomos salvos do mesmo jeito, do mesmo ato, da mesma justificação que é Jesus lá na cruz do Calvário. Não importa a época que você viveu. Irmãos, eu acho que não vai dar tempo da gente começar com números, né? Porque realmente é um assunto muito, muito denso, né? É muita coisa. Então, vamos deixar para a semana que vem falar de números e Deuteronômio. E assim por diante, então vamos prosseguindo aqui. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui para a gente poder entender bem, né? Entender bem o que foi proposto aqui nesses primeiros 5 livros da Bíblia, né? Porque é o que é a base, né? Como falei anteriormente, é a base. E no Novo Testamento, há várias citações aqui do Pentateuco, né? De Gênesis, de Levítico, de Êxodo, há várias citações. Eu vou mandar para vocês no Zap, né? A figura do tabernáculo, com as nações em volta dele, com as tribos, melhor dizendo, em volta deles. E vou mandar também aquela passagem sobre eu não guardei de cabeça aqui, sobre o apóstolo Paulo fala sobre a pedra que seguia. Me parece que é Coríntios 10, ou Romanos capítulo 10. Eu vou mandar para vocês, acho que é Romanos 10 mesmo, que fala para vocês que essa questão da pedra, né, que seguia o povo de Israel ali, que saiu água dela, né? E Jesus era um tipo, essa pedra era um tipo de Cristo. Também vou mandar para vocês também a referência que fala também da serpente de bronze que foi levantada no deserto. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze estava curado das mordidas daquelas cobras, né, venenosas que vieram contra o povo. E Jesus fala, né, que ele haveria de ser levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Vou mandar essa referência para vocês. Alguma pergunta? É muita coisa, né, irmãos? Mas o que eu falo é o seguinte para vocês. Talvez vocês não entendem aqui amplamente o que eu falei, ou às vezes vocês ficam com alguma dúvida. Mas a partir do momento que vocês começam a interessar pelos assuntos, começam a pesquisar, vocês vão internalizando tudo. Também é a primeira vez que o professor me deu aula a respeito do Pentateuco, eu também não entendi muita coisa. Mas eu fui pesquisando, fui lendo, li o Pentateuco algumas vezes, pesquisei sobre isso. Aí a gente vai entendendo, né? Entendendo a respeito das promessas de Deus, né? E também nas profecias. Se não houver nenhuma pergunta, nós vamos orar, né? Estamos com 7 pessoas. Então, podemos orar, então? Sim, podemos orar. Vocês podem, alguma coisa aí, vocês podem perguntar no nosso grupo aí da igreja, do seminário, né? Fazer perguntas. Eu também assistir essa aula novamente lá no YouTube. E perguntar lá no YouTube também, pode. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai,
Neste momento, nós te agradecemos que o Senhor está no nosso meio. O Senhor venha, Pai amado, Pai querido, nos esclarecer pontos difíceis da tua palavra, porque existem pontos difíceis, existem pontos, Pai amado, que não são fáceis de nós assimilarmos na sua palavra. Pai amado, que o Senhor nos dê cada vez mais o interesse de estar buscando o aprendizado, porque só assim nós vamos poder assimilar tudo que foi ensinado, todo o conteúdo. Pai amado, que o Senhor abençoe grandemente os irmãos que estão participando, porque, Pai amado, nós sabemos que não é fácil estar aqui na segunda-feira buscando mais a tua presença, mas esses que estão aqui, Pai amado, e os outros também que estão em casa, que não assistir a aula depois, possam ser alcançados pelo seu conhecimento. Pai amado, eu oro e te agradeço por cada um que está aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Segunda-feira que novamente estamos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada para toda a face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele que tem fé, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Boa noite, Amém. paz. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém.